no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista e clínico geral, meu amigo e grande tricolor como eu, Dr. Silvio Provenzano. Com a chegada das festas de fim de ano, os cozinheiros e cozinheiras de plantão já estão se preparando para surpreender toda a família na hora da ceia de Natal e no Réveillon também. Porém, são necessários alguns cuidados, principalmente com pessoas hipertensas, diabéticas e renais crônicos também. Por isso, o Dr. Silvio vai explicar como essas pessoas podem ter um fim de ano mais tranquilo. Bom dia, bom domingo, Feliz Natal adiantado, meu amigão. Feliz Natal para você, Heleno, para Regina, para todos aqui, Jorginho, Lelê, família Tupi. Você não me perguntou, mas eu vou falar, né? Tô ouvindo tanta bobagem. Cara, acho que vice-campeão mundial é para ser comemorado e muito. Eu falei aqui mais cedo. Muito. Jogo de igual para igual, vencer de 1-0 na prorrogação. Venceu o que foi um pouco melhor. O elenco Raramente futebol é justo. Ontem foi. Estão crucificando Jorge Jesus. Não, claro que não. Se aquele menino no final do jogo não tivesse escorregado, o Lincoln, né? O Lincoln, escorregado e pegado muito embaixo da bola, tivesse feito gol, era um gênio. É como o Otto Glória, que era brasileiro e treinou lá em Portugal, Benfica. Ele dizia, quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. Nem uma coisa nem outra. Parabéns à torcida do Flamengo. Foi um ano maravilhoso, ganharam Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, tem mais é que comemorar, porque a gente ficou só chupando o dedo o ano todo e rezando para não ser rebaixado. Sofrendo desesperadamente no final, nós dois aqui. Exatamente. Queria mandar um beijo para a dona Ivete Viana, para as irmãs Masli e Sara Barzellai. Você sabe que elas me deram um pote lindíssimo, cheio de jujuba. Olha! Eu gosto de jujuba. Puivo Zacarias, para Zenaide Teixeira. E se você me permite, para alegrar esse domingo pré-natalino, eu tive a visita do colega, Dr. Edson Medeiros, com a filha dele. E ele é um poeta. Estou propondo o nome dele para a Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Ele fez alguns livros, mas esse aqui é quase poesia. Tem essa aqui, tem várias. Eu escolhi essa. De supetão eu te encontrei, não lembro como. De supetão tu foste embora. De supetão chorei de amor. De supetão tu te perdeste. E me perdi de supetão. Não lembro como. Não me encontrei jamais. Dr. Edson, sou um poeta. Obrigado por alegrar meus dias. São dias difíceis que a gente tem tido. E vamos falar do assunto de hoje. Mas sem mais delongas. Jogar fora esse café aqui que tá frio já. Você continua um brincalhão. Aliás, tem de brincadeira, outro poema muito bonito. Pra quem não sabe, o doutor Silvio gosta de beber o café morno. De morno pra frio, né? E aí a Solange vem, coloca o café aqui, eu de sacanagem já venho com a mãozinha aqui pra pegar. Ele diz, por que vai pegar? Não, já esfriou o café, mas ele gosta do café frio. Você sabe que eu tenho uma dupla nacionalidade, a dupla pátria Itália. Lá na Itália, o pessoal toma café como a gente toma aqueles suquinhos no bar, daquela coisa que gela, café gelado. Eu não gosto do café gelado. Eu gosto dele morno. Eu nunca nem provei gelado. Eu tenho um certo cuidado para não queimar a boca. Então, um café pelando, por exemplo, eu espero esfriar. É complicado. Mas se o senhor ficar frio depois do 10 minutos falando aí no rádio serviço, tá gelado, pô. Não tá gelado não, ele tá a temperatura ambiente. E olha, a temperatura ambiente lá fora tá quase 40, não tá mole não. A máxima de ontem foi 38 e a máxima hoje prevista para hoje 39. Amigo. Hoje passa. Eu saí ontem bem cedo, estava um pouco menos quente que hoje. Hoje vai ficar em 39 e 40 com certeza. Certamente. É verdade. Falar desse assunto, né, porque a maior preocupação, eu até coloquei no meu Facebook, muita gente riu e compartilhou a foto de um elefantinho tentando entrar no carro. O menor problema, gente, é o que a gente come a mais no Natal ou no Réveillon. Aquela velha brincadeira, né? Eu não engordo pelo que eu como entre o Natal e o Réveillon, mas por tudo aquilo que eu não devia comer entre o Réveillon e o Natal do ano seguinte. É verdade. Esse é que é o problema. Natal e Réveillon não. Agora, se você tem alguma condição de saúde especial, ou de doença especial, melhor dizendo, alguns cuidados devem ser tomados. Eu costumo dizer o seguinte: a ceia de Natal, a ceia de Réveillon é um momento de alegria, é um momento de rever e encontrar familiares, é um momento de união, de paz,
não pode de forma alguma colocar em risco a tua saúde. Sem dúvida. Então o cara é diabético, eu posso comer uma rabanada. Tem rabanada para diabético. Hoje a doutora Google, que é uma fonte de informações interessante, ela tem pelo menos 50 receitas diferentes de fazer uma boa rabanada para o diabético. Verdade. É um açúcar diferente que pode ir ao forno para diabéticos. Você mistura aquele açúcar com a canela do mesmo modo que você faz em casa. Muitas vezes, ao invés de fritar aquela rabanada, você bota no forno, é mais saudável e a pessoa curte aquilo. Não vai, por exemplo, cair de boca num monte de fritura, de gordura, e come a rabanada normal e aí bebe. Não, vou tomar uma dose de insulina. São misturas que não devem ser feitas. Pior do que misturar champanhe com cerveja e vinho é misturar insulina com qualquer tipo de álcool. E eu explico daqui a pouco. Certo. Agora, vamos falar também das outras questões, né? Pessoas hipertensas e os renais crônicos também, né? Pois é. Aliás, a hipertensão é no Brasil uma das principais causas de doença renal crônica. O Edson Souza, que esse ano nos acompanhou e certamente está nos acompanhando agora, ia me dar um puxão de orelha se eu não falasse dos pacientes que ele acompanha com tanta maestria lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nosso querido UERJ. A dieta do renal crônico, ela deve restringir particularmente as proteínas, que elas são transformadas, vai para a ureia, creatinina. E quando você tem uma doença renal crônica, significa que os teus rins não conseguem eliminar tudo aquilo que deveria ser, que vai gradativamente acumulando no corpo, provocando uma série de efeitos. É o caso das chamadas escórias nitrogenadas. Melhores exemplos, ureia e creatinina, que tem na proteína a sua principal base de formação. Então, se você é renal crônico, certamente já tem uma orientação da nutricionista quanto à quantidade de proteína. Não abuse. É aquela quantidade, e eu repito, muito mais importante do que repetir 3 vezes o peru no Natal, ou mesmo o peixe. Mas o peixe eu posso comer à vontade. Não, é proteína. Teu corpo vai virar ureia e creatinina. Você tem doença renal crônica, elas vão subir. Aí, de repente, você tem uma ureia muito alta, você tem um coma urêmico. Você pode ter hemorragias. Olha que tragédia para um final de noite de Natal que ninguém deseja para ninguém. Pois é. Se você tem o diabetes, que é metade dos casos de doença renal crônica no Brasil, tem o diabetes. Além da proteína, você tem que restringir os derivados da cana-de-açúcar, da sacarose. Então você pode comer doce diet. Hoje em dia tem um sem número. Falei da rabanada para diabético agora há pouco, mas eu tenho tortas para diabético. Praticamente tudo. É porque a indústria nutricional, ela percebeu que o diabetes acomete hoje aproximadamente algo entre 11% e 13% da população do mundo. Muita gente. É gente a dar de pau. E essas pessoas, elas não podem comer os doces normais. Então é um público-alvo sensacional. Você tem alternativa que há 30, 40 anos atrás você não tinha, e não fazer uso dela é uma bobagem imensa. Verdade. Então, produtos diet na ceia de Natal, sempre convém ter aquele refrigerante zero. E se você for hipertenso, cuidado, não tem açúcar, mas o sódio é em grande quantidade. Exatamente. Então, tudo com moderação. Refrigerante diet, eu sou diabético, vou tomar refrigerante diet. Metade dos diabéticos também são hipertensos. Às vezes você toma 2 litros de Coca Diet, ou de Guaraná Diet, ou de qualquer refri diet. Sódio para burro, daqui a pouco você está com edema agudo de pulmão por uma crise hipertensiva e vai acabar também na emergência. Hoje de manhã me perguntaram lá em casa, né? Paula falou, mas o que você vai falar? Eu falei, olha, eu dei muito plantão, dia 24, dia 31. Andaraí, Miguel Couto, nas emergências. O que eu via de festa de Natal terminar em coisa ruim, às vezes até em tragédia, por conta dos abusos. Porque no dia de Natal, você é diabético, no dia de Natal, você não deixa de ser diabético no dia de Natal. Né? Você continua sendo diabético. Toma insulina. O álcool potencializa a ação da insulina. O que é isso, doutor Silvio? Aumenta o efeito da insulina. Então, veja bem, normalmente uma unidade de insulina reduz em torno de 40 miligramas por decilitro a glicose. Mas se eu tomo álcool, é bem capaz de eu dobrar isso aí. Então o indivíduo está acostumado a tomar aquela quantidade de unidades conforme o esquema feito pelo doutor dele. E aí ele resolveu, porque é Natal, Jingle Bell, eu vou beber umazinhas. Aquela insulina que ele usou vai ter um efeito muito maior do que o habitual. Dobrar.
Exato. E a maior complicação aguda do diabetes não é o coma diabético, é o coma hipoglicêmico, quando a glicose baixa demais. E se isso não for reconhecido a tempo, é causa importante de óbito nessa população. Então imagine, você vai, toma sua insulina, de repente, sei lá, no cantinho, meio mole, já meio estranho, meio esquisito, as pessoas na festa preocupadas em assistir, é fogos, é não sei o quê, e quando vão olhar, você já era. Então há que se ter muito cuidado. Já falei aqui algumas vezes sobre as reações hipoglicêmicas, e elas são muito comuns em quem usa insulina e ingere álcool. Vamos falar dos hipertensos agora. O pessoal dá uma segurada, principalmente no sal, né? Que tem muita comida salgada. O pessoal costuma exagerar e tem gente que diz: eu tomo meu remédio controlado para hipertensão o ano todo, no Natal, no Ano Novo, eu vou sair da linha. Pois é, no momento em que o remédio certamente tem uma ação fundamental, eu hoje vou tomar um champanhe, vou tomar um vinho, vou tomar umas latinhas. Vou tomar um remedinho, não. Não vou tomar o remédio porque faz mal, amigo. Isso aí é procurar encrenca, entrar com a camisa do nosso tricolor no meio da raça. É verdade. É provocação. Então, no momento em que você precisa tomar o remédio, precisa monitorar a pressão, que você não deve abusar do sal, lembrando que os temperos desses assados de Natal normalmente já tem uma quantidade bem razoável de sal, né? Não é só aquela vinha d'alho com cebola, com um pouco de louro, não, cara, descarrega o sal ali por fora. Aí você vai, a crostinha tá gostosa, onde tá concentrado o sal. Aí de repente você não tomou o teu remédio da pressão porque você ia tomar umazinha, não faça isso. Os remédios é de uso regular, ou seja, todos os dias. E o dia de Natal esse ano vai cair numa terça-feira, terça para quarta. No ano passado acho que foi de segunda para terça. Então, de qualquer forma, você não deixa de ser hipertenso nesse dia. Você não tem autorização médica para suspender a sua medicação. E lembre-se, talvez seja o dia do ano em que ela se faça mais necessária. Mas mas o problema é que tem gente que acha que não é boa essa combinação de álcool com remédio, por exemplo, para hipertensão. Mas tem que tomar, não tem jeito. Isso é um mito, é uma lenda, né? Eu ia falar de futebol de novo, porque tem gente que achava um monte de coisa e achava errado. Isso é um erro, né? Na verdade, não existe contraindicação nenhuma. Porque eu estou tomando remédio para pressão, se eu tomar o álcool, corta o efeito. Se eu tomar alguma bebida alcoólica com remédio da pressão, eu posso morrer. Lendas urbanas, bobagens que vão passando de geração para geração, sem o menor fundamento científico. Você toma o seu remédio, mas eu tomo de noite, doutor Silvio. De manhã eu tomo, de noite eu não tomo. Seu remédio para ser tomado 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, tome. Não deixe de tomá-lo. Não há justificativa alguma em termos de dia de festa, porque eu vou brindar com champanhe. Eu estou abstêmio há 18 anos, né? Então, na verdade, brindar com champanhe é levantar a taça. Você não pode abaixar depois que enche, você sabe disso, né? Encheu, você segura aí em cima. Faz o brinde. Eu levo a boca sem encostar nos lábios. Eu também não bebo. É algo que para mim, porque é aquela história, né? O seu amigo aqui já teve uma época que abusou sem perceber, porque essas coisas a gente não percebe. Mas isso há muitos anos. 18. Foi quando eu olhei o exame e falei, meu Deus do céu, mamma mia, tô ferrado. E aí eu falei, bom, ainda dá tempo de mudar? Não sei, vou tentar. Graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui hoje. Então é algo que no início você sente um pouco de falta, é natural, mas depois acostuma. Mas eu não posso nem beliscar? Pode. Dependendo da tua condição de saúde, não vai ser uma taça de champanhe ou uma taça de vinho que vai alterar significativamente, mas procure controlar. Aí o indivíduo comeu aquelas saladas, maionese, peru, bacalhau, um monte de coisa, né? Como se esse fosse o significado do Natal, essa extravagância gastronômica. Na verdade, o significado do Natal é a esperança de uma nova vida. Para isso Cristo veio, né? Para nos ensinar que a gente tem uma esperança. Muita gente esquece o verdadeiro significado da data. Pois é, o significado do Natal passou a ser Santa Claus, Papai Noel. Não. Eu tive Natal que eu não tive presente de Natal. E não tive por N razões. Até porque eu tive uma criação muito rigorosa. Então, fazia alguma coisa, Papai Noel não trazia presente. Eu era garoto de 7 anos.
Então não é dizer que já era grande e ficou sem presente. Seu pai era açougueiro. Imagine se ele estivesse vivo atualmente. Uma peça de picanha seria um presente de Natal atualmente de luxo, né? E ele, além de um grande açougueiro que ele foi, ele era um grande churrasqueiro. Picanha do meu pai, eu sinto saudade, são 12 anos, e ele morreu em dezembro. E com o preço da carne hoje em dia seria um presentaço, né? Presentaço, mas você sabe que ele era um homem muito rigoroso, muito austero. Ele dizia o seguinte: eu vim para essa terra com 16 anos, eu não tive ninguém por mim, e eu vou te contar um segredo, isso eu aprendi com 6 anos de idade. Você também não vai ter ninguém, porque seu pai aqui no Brasil não é ninguém, ele não é nada. Depois eu descobri, anos e anos depois, que pessoas importantes conheceram meu pai e disseram: era um homem que não precisava assinar um documento, a palavra dele bastava. Eu tive muito orgulho. Fui na sede do Fluminense, na posse do Roberto Orcades no segundo mandato. O vice-presidente, que era presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios, falou: Silvio Provenzano, você é parente do Giovanni? Papai tinha morrido naquela época há 2 anos. Falei: papai faleceu há 2 anos. Falou: seu pai é o único homem que eu conheci que era desnecessário contrato. Se ele dissesse está feito, estava feito. Isso é muito orgulho. E uma vez ele disse assim: você tem que ser sempre primeiro, porque se você for o primeiro, ninguém te tira de lá. Se você for o segundo, meu filho, você passa a ser o último. Tipo a torcida do Flamengo, né? Ficou em vista, achou que é o último. De jeito nenhum. Sim. Papai era assim, era o primeiro e mais nada. Quando eu fiquei em segundo lugar, ele chegou para mim e explicou com toda a calma italiana e calabresa do mundo: secondo não vale niente, não valia nada. Você tem que ser o primeiro. Lembre-se, você tem que ser o primeiro. Isso me ajudou na vida a ser muito obstinado com o estudo, a perseguir sucesso, a ter entrado no Colégio de Aplicação, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ter passado na Residência de Servidores e ter chegado aqui do teu lado como irmão já há 8 anos e compartilhado a família Tupi. Os ensinamentos do meu pai, o rigor da minha criação, foram muito importantes para que eu soubesse que a gente deve correr atrás do sonho, a gente deve persegui-lo com bastante tenacidade, com bastante ousadia, com muita força de vontade. Esse foi o ensinamento que o meu pai, que eu perdi já há alguns anos, mais de uma década, e que ainda postei uma música, Anima Core, que ele gostava muito de ouvir também. Eu ouvia muito música italiana com ele. A hora que eu ouvia música italiana, eu cantava com meu pai. E quando eu escuto a música italiana, sempre volta um pouco a saudade do velho Giovanni, um homem que faz muita falta. A mamãe ainda está aí, graças a Deus. Daqui a pouco eu estou com a senhora, ela está ouvindo o programa. Beijo pra ela. Fica lá atento ouvindo. Ele era gago quando era pequeno e ela me curou. Fonoaudiologia lusitana, cachação na nuca. Para de gaguejar, moleque! Aí parava de gaguejar. Tomei alguns cachações, como se dizia no passado, porque eu tinha um amigo pequeno que era gago também, sabe, Helena? E aí criança é papagaio, né? Ela imita. O garoto gaguejava, eu gaguejava junto. A minha mãe corrigiu esse problema. Então quando eu falo na rádio, eu falo assim: olha, ele era gago. Obrigado, mamãe, tá ouvindo. Beijo. Daqui a pouco tô aí. Domingo que vem, dia 29, o último programa do ano. Qual será o tema, o nosso assunto de debate aqui? Eu tô devendo para a família Tupi falar sobre um assunto vasto, vastíssimo, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem vários fatores causais. O mais importante, seguramente, a questão do tabagismo e da poluição. Certo. Então, falar um pouco sobre bronquite crônica. A pessoa confunde com asma brônquica, não é bem não. É bronquite crônica e enfisema pulmonar. Certo. São doenças importantes. Essa é uma homenagem que eu estou prestando à minha bochocha. Para quem não sabe, ela detesta quando eu falo isso. A minha Bruna, que ganhou o título de especialista em medicina intensiva, e a doidinha, ela é doidinha igual o pai, ela resolveu fazer uma terceira especialização, e resolveu fazer para pneumologia. E na primeira fase ela passou em primeiro lugar para a UERJ. Não é pouca coisa não. Não. É uma garotinha enjoada. Tá danada. Bubu, bochocha, como eu te chamo, de repente, se você não tiver de plantão aqui pertinho, que eu sei que você dá nos domingos, te trago para me ajudar a falar disso. Sei que você ainda vai se especializar, mas para quem trabalha em CTI como você, entubando o paciente, igual o João Emerick, nosso amigo que já esteve aqui conosco, de repente você vai me ajudar a fazer o programa. Já tô te cobrando, tá, filhota? Aí não vou estar no Natal com ela, a vida de médico é complicado. Falei, dia 24 a gente tá na casa da vovó, com a tia Gininga. Pai, estou de plantão dia 24 e dia 31. Ela falou: pior que eu troquei plantão. No ano passado também tive 24 e 31. Então é o segundo ano seguido que a minha filhota está de plantão, mas fazendo o que ama e ajudando os outros é que é o mais importante. Família Tupi, agradeço à Rádio Tupi em primeiro lugar. Não menos importante ao Heleno Rotai, a Regina, a Lelê, a todos que ajudaram a fazer o serviço de saúde nesse ano. Ao retorno de vocês,
elogiando exageradamente, agradecendo, que é uma obrigação. Quando Alfredo Raimundo, alguns anos atrás, me pediu para eu começar a fazer o serviço de saúde, eu disse para ele que eu iria praticar medicina num patamar que eu nunca tinha imaginado, porque o médico, ele muitas vezes é um prescritor de remédios. Ele faz um diagnóstico, passa um remédio e vira as costas. Mas eu entendo que educar, informar, que é o que o serviço de saúde faz, é tão útil quanto você dar o remédio certo na hora certa. Eu espero ter ajudado aqueles diabéticos que usam insulina a maneirar no consumo de álcool. Eu espero que os pacientes que estão em tratamento para insuficiência renal com dieta não abusem da proteína, que os hipertensos não abusem dos salgados, também dos doces não convém. Outra coisa, você não vai engordar pelo que você come na ceia de Natal, ou Réveillon ou coisa. É pelo que você come entre o Réveillon e o Natal. Faz exercício, ande, caminhe. Mesmo um cara infartado, depois de 15 dias, pode andar. Ah, eu não posso andar que eu tenho um problema de joelho. Vai na piscina. Movimente-se, mexa-se. Nós humanos somos animais bípedes. Temos duas patas. Estou eu e Heleno sentados aqui há meia hora, enchendo a paciência de vocês. Feliz Natal! Jingle bell, jingle bell. Muita saúde, muita alegria, muita harmonia. E obrigado, Heleno, meu irmão, por tudo. Obrigado, senhor. E daqui a pouquinho no debate, no domingo, debate. Né? Tem debate. Maravilha. Até já, então. Vamos fazer um lanchinho e daqui a pouquinho volta. Tradicional breakfast da Regina. Não é pouca coisa, não. A família do Pio fica com água na boca. Menos o Ivan Vicente, que deve estar de cabeça inchada. Ele disse que não ia mexer com ele. Ele pediu pra gente não falar muito de futebol. Não. Eu respeito muito o Ivan, que é uma pessoa muito querida. Mas ele tá naquele café da manhã com rádio nas alturas, né, Regina? Ivan, um beijo pra você. Parabéns, tá? Ok, até já então, meu amigo. 9h50. Show do Heleno Rodai. Destaque: Sentinelas